noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos descobrindo mais um talento na igreja, o Cícero, né? Aí está para servir, o diácono, por excelência. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que bom estar com vocês nesta noite. Que bom podermos juntos compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos estar pensando sobre o Calvário. Obrigado. Hoje nós estamos pensando sobre o Calvário. Eu creio que a gente olhar para o Calvário hoje, olhar para, às vezes, algumas filmagens que tem, alguns vídeos que tem sobre o Calvário, a gente tem uma visão do Calvário vazio, as três cruzes, mas a gente quando a gente olha assim, a gente não tem realmente a noção do que foi o Calvário, do que é o Calvário hoje para nós. Então eu gostaria que nós estivéssemos pensando hoje sobre as 7 frases que Jesus disse na cruz. Por isso eu não vou ter um texto básico para a gente estar meditando. Nós vamos ler vários versículos e conforme for necessitando eu vou citando para os irmãos. As últimas palavras de uma pessoa são realmente sempre interessantes, especialmente pessoas como alguém que marcou a nossa vida. No caso, as últimas palavras de Jesus são palavras importantíssimas, palavras que nos traz alento, que nos traz conforto, que às vezes nos traz até a lágrima, para ver quanto que Jesus suportou e sofreu por nós na cruz do Calvário. Agostinho, no século IV, ele disse o seguinte, que a cruz foi a cadeira de Jesus ensinando a sua última lição para nós, seus discípulos. Então veja, a cruz realmente foi o lugar onde Jesus, ainda no momento da sua morte, passou para nós a lição de salvação, a lição de vida, o cumprimento do plano do Senhor nosso Deus. E Jesus mesmo disse, que quando ele viu a figueira, ele disse, passarão a terra e o céu, mas as minhas palavras não passarão. Veja que as últimas palavras de Jesus nós podemos ter realmente como palavras que vêm nos incentivar a termos uma vida mais profunda, mais íntima e talvez mais real com o Senhor nosso Deus. E a pergunta às vezes vem no nosso coração, o que Jesus pensava naquele momento? A quem ele estava se referindo quando disse as palavras que disse? O que ele quis passar nos seus últimos momentos para nós, como seus discípulos, como seus seguidores? E portanto vamos para a primeira frase que Jesus disse na cruz. Lá em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34. Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O que mais me admira nessa palavra é o ensino que Jesus nos deixa, a lição de ele olhar para aqueles que os perseguem com um olhar diferente, um olhar espiritual. Jesus poderia simplesmente ter amaldiçoado aquelas pessoas por estarem crucificando. Jesus realmente poderia estar bravo com aquelas pessoas, mas de repente ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. O que Jesus quis mostrar com isso é que ele estava olhando com os olhos espirituais, ele não estava olhando com a dor da carne, ele não estava olhando com a dor do seu sofrimento, ele estava olhando o que havia no coração daqueles homens, uma ignorância, embora eles estivessem crucificando, mas uma ignorância que o pecado lhes cegava, que o pecado levava com que eles não vissem ali o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, mas simplesmente como um homem que eles consideravam transgressor da lei. Por isso Jesus pede, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E nós vemos alguns passos nesse texto, nesse pequeno texto de Jesus. Primeiro nós vemos que era o cumprimento da promessa de que Deus enviaria seu Filho para salvar
a humanidade. Mesmo na hora da morte, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. E estava dirigindo isso também a mim, estava dirigindo isso também a você, e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. A humanidade dele é revelada nesse instante, quando ele coloca no nosso lugar. Mas também Jesus expõe publicamente os pecados dos judeus, e ressaltando que eles estavam agindo por ignorância. Eles não estavam fazendo aquilo com rebeldia no seu coração, mas realmente ignorando o que eles estavam fazendo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Pecado, sim, existe pecado por ignorância, mas eles estavam colocando Jesus na cruz do Calvário, e Jesus diz: Pai, eu entendo o que eles estão fazendo, perdoa-lhes. E Jesus também nos dá uma lição nesse texto, dizendo que nós devemos interceder pelos nossos inimigos. Na máxima de Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 22, ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Então Jesus, mesmo nessa hora cruciante, ele nos dá esta lição, dizendo: ore por eles, eles precisam de vocês, eles precisam da nossa intercessão. E Jesus nos ensina também que nós devemos retribuir o mal com o bem, por isso, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Queridos, nós precisamos realmente vivenciar esse ensinamento que Jesus tem nos dado, de que devemos retribuir o bem com o mal, colocar realmente o amor de Deus em prática na nossa vida, vivenciar aquilo que Jesus vivenciou nos seus últimos momentos na cruz. Mas a segunda frase de Jesus na cruz está em Lucas capítulo 23, o verso de número 43. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Este momento é aquele momento quando Jesus está na cruz, um ladrão de cada lado, e um deles vira para Jesus e diz: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. Jesus diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus libera o perdão, Jesus libera a misericórdia para aquele malfeitor que reconheceu que Jesus estava ali injustamente. E o amor de Jesus, quando rogou por este homem, revela que realmente ele tinha poder para perdoar os maiores algozes deste mundo, os maiores pecadores. Realmente o amor de Jesus constrangeu este homem, ao ponto dele despertar esse desejo de realmente estar com Jesus na eternidade. E vem duas lições para nós desse texto. Primeiro, as almas dos que morrem em Cristo vão diretamente para um lugar de descanso. Veja, estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Que tranquilidade nós podemos ter em seguir a Jesus Cristo. Que conforto nos traz essas palavras de Jesus, quando ele diz que hoje estarás comigo. Partimos e já vamos estar na presença do Senhor nosso Deus. E a segunda lição é que Deus está interessado com tudo o que nós fazemos, com tudo que nós participamos, inclusive aqueles que são excluídos da igreja, excluídos na sociedade, aqueles que são marginalizados, aqueles que são deixados de lado. Jesus poderia ter deixado o ladrão de lado, Jesus poderia ter excluído ele do céu, mas os excluídos também fazem parte do reino dos céus, e por isso nós precisamos amá-los, e por isso nós precisamos alcançá-los. A terceira frase do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário está em João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí seu filho. Disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E desde
aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. É interessante nós olharmos para esse momento de Jesus, mesmo no seu momento cruciante, no seu momento de dor, no seu momento extasiante, porque as suas forças realmente tinham sido extravasadas, tinham sido deturpada, tinha sido consumido pelo seu sofrimento, pela sua dor. Ele ainda para pensar na família, para pensar na sua mãe, para pensar no seu discípulo, dizendo: você tem aí também a sua mãe. Nós precisamos pensar que Jesus tem trazido para nós a alegria de podermos ver que Ele, em vez de estar murmurando, em vez de estar xingando, em vez de estar blasfemando e quem sabe dizendo palavras duras naquele momento, Ele vira e diz: eis aí a tua mãe. E vira para a mãe e diz: eis aí o teu filho. E para o João diz: eis aí a tua mãe. Queridos, nós vemos que a família, mesmo no momento cruciante de Jesus, estava no seu coração. E a sua família está no coração de Jesus. Lá em Provérbios 24:10 diz: se mostrares fraco no dia de angústia, é que a tua força é pequena. Então Jesus, Ele se mostra forte no dia da angústia. Ele se mostra forte no dia em que Ele estava realmente colocado no momento de terrível sofrimento. Mas Ele mostra a sua força, revelando que Ele tinha capacidade ainda de pensar na sua mãe, tinha capacidade de pensar também no seu discípulo e tem capacidade de pensar a respeito também da nossa vida. E há uma outra tradução que diz o seguinte: quem desiste num momento de crise é porque realmente é um fraco. Então Jesus se mostra forte nesse momento. Está mostrando que realmente Ele é o Deus que pode enfrentar a batalha, o homem que pode enfrentar a batalha, que pode vencer esta batalha nesse momento de dor, pensando ainda na sua mãe. Ele não mostra fraqueza, Ele mostra a sua força, Ele mostra a sua graça, Ele mostra o seu amor, Ele mostra a sua misericórdia e mostra a sua providência. Jesus voluntariamente então entrega Maria, sua mãe, aos cuidados de João. E na mesma hora, João o recebe como na sua casa, como a sua mãe, cuidando dela com amor e carinho. A quarta frase de Jesus na cruz, Mateus 27:46, diz assim o texto: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Na maior expressão de dor da cruz, Jesus clama, porém Ele, neste momento, Ele não pensa em pedir socorro, Ele não pensa neste momento em fugir da cruz, mas a sua confiança estava firmada em Deus, e este brado, Ele nos faz penetrar lá no mistério de Deus, do ministério do Deus sofredor, do servo sofredor de Isaías 53. Nesta hora de trevas, Jesus tornou-se legalmente o culpado de todos os nossos pecados, e é nesse majestoso e terrível momento que Jesus muda o tratamento ao se referir-se a Deus. Ele estava sempre referindo ao Pai, mas nesse momento ele chama o Pai como Deus, porque Ele estava ali nos substituindo na cruz, estava nos oferecendo a salvação para nós na cruz do Calvário e a sua santificação. Portanto, ao dizer na cruz realmente que Ele estava entregando, estava passando por aquele momento de dor, na separação, Ele mostra para nós que entre Ele e o Pai havia uma comunhão muito grande, mas devido a esta angústia, devido a este peso do pecado sobre os seus ombros, Ele sente o abandono do Pai para que a justiça fosse cumprida. Queridos, eu creio que este momento deve ter sido terrível para Jesus. Eu creio que esse momento deve ter sido não só angustiante, mas horripilante, ao pensar que realmente agora ele não contava mais com o apoio do Pai. Agora a justiça de Deus estava sobre ele, por mim e por você.
pela humanidade e por todos aqueles que ainda haverão de crer. Jesus realmente, Ele se entrega por amor, Ele se dá por amor, Ele rompe o momento de comunhão com o Pai, sente o abandono do Pai, por amor a você e por amor a mim. Ele se entrega para que a gente possa sentir a graça inefável do Senhor nosso Deus. A quinta frase do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós vemos Ele dizer o seguinte: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas, João 19, 28, João 19, 28, me desculpe, eu esqueci de dar o texto para vocês. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, Ele disse: tenho sede. Esta é a sede de justiça que fez Jesus ir para a cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Sede e fome de fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Em João no capítulo 4 nós vemos Ele respondendo para os discípulos dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando Jesus está nesse momento dizendo, tenho sede, Ele estava dizendo, a mim consiste realmente fazer aquilo que agrada ao coração do meu Pai. Por isso eu estou sobre a cruz e me entrego na cruz. E aqui Ele expressa a sua plena humanidade. Realmente esse momento na crucificação, quando Ele diz estar cedo, é porque já tinha esvaído quase todo o sangue seu, a água que havia no seu corpo também havia quase todo esvaído, e aí vem uma sede tremenda, segundo os estudiosos, vem uma sede tremenda, e quando Ele diz tenho sede, Ele estava expressando a plena humanidade que Ele tinha como homem, como sacrificado, como aquele que foi colocado na cruz do Senhor Jesus Cristo. E isso para que nós possamos ver a sede da justiça de Deus cumprida através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Precisamos, irmãos, realmente ter essa sede de justiça, essa fome de justiça, caminharmos como Jesus caminhou, para que a vontade de Deus se cumpra, para que a vontade de Deus se torne uma realidade na nossa vida e o povo possa saber quem é o Deus em quem cremos, em quem confiamos. A sexta frase da cruz, João 19, 29. João 19, 29. Está aí a sexta frase que Jesus disse para nós, esse na cruz do Calvário. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, ou seja, está feita a vontade de Deus. Jesus consumiu a sua vida em prol de nós, em prol dos outros. Ora por uma palavra, ora com um toque, ora com um milagre, ora com um olhar. Jesus sempre tinha uma palavra de bênção para as pessoas. E Jesus sempre tem uma palavra de bênção para as nossas vidas. Ele morre para cancelar a nossa dívida que era impagável para com Deus. Ele ressuscita para que nós tenhamos a plena vida que Ele anunciou em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a minha pergunta é: o que você fará da sua salvação? Você está para consumir as bênçãos da vida ou está aqui para consumar os propósitos de Deus? Há um trocadilho nessas palavras. Consumir é você absorver, consumar é você cumprir. Você está aqui para consumir as bênçãos de Deus ou para consumar o propósito de Deus para a sua vida? Qual realmente é o seu alvo como cristão? Nós vemos que Jesus, Ele consumou a obra de Deus. Ele não diz eu consumi a obra de Deus. Ele consumou o propósito de Deus para a sua vida ao se entregar na cruz do Calvário. Comece, portanto, se entregando como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós devemos transformar as nossas mentes, renovar a nossa mente pela transformação que deve estar atuando em nós, para que experimentemos também qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que realmente nós tenhamos esta mente transformada como Jesus tinha, e por isso Ele pôde chegar até o fim, dizer: está consumado. A sétima frase da cruz, Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O segredo de tudo se faz render e entregar em cumprimento à vontade do Senhor nosso Deus. Poderia desesperar, a gente poderia dizer, por que ele não se desesperou neste momento? Nós vemos que aqui ele realmente disse: Pai, agora eu entrego o meu espírito. O que ele estava dizendo? Veja que agora ele mudou outra vez a sua relação com Deus. No verso anteriormente nós vimos que ele disse Deus, né? Agora ele diz Pai. Ele volta à sua intimidade com o Pai, dizendo que ele havia consumado a obra, e por isso agora ele estava entregando o seu espírito. Havia cumprido-se tudo aquilo que Deus havia planejado para a sua vida. Ele havia consumido, concluindo a sua missão, aquilo que Deus havia dado para que ele o fizesse. E duas lições preciosas nós devemos tirar deste momento: que nas mãos do Pai você pode entregar a sua vida, pois Ele te acolhe, te dá segurança e Ele te recebe como você está e do jeito que você é. Deus não te recusa, Deus te aceita. Entregue a tua vida realmente nas mãos de Deus. Saiba que Ele está sempre pronto para te acolher, assim como Jesus se entregou nas mãos do Pai e foi acolhido pelo Pai. E a segunda lição, que ele estava entregando nas mãos do Pai o seu espírito, porque o seu corpo seria enterrado dali a pouco. Assim como Jesus fez, você também pode ter certeza de que as mãos do Pai estão abertas para receber o seu espírito. Por isso você pode descansar nas promessas que Deus tem dado através da cruz do Calvário. Eu gostaria de concluir dizendo para os irmãos: e o que você vai fazer diante desse momento em que nós pensamos nas 7 frases que Deus trouxe para o nosso coração? Qual é o seu relacionamento a partir de agora com Deus e com seu próximo? Como você viverá a sua vida cristã? Deus nos desafia a vivermos em fidelidade a Ele, em fidelidade aos seus ensinamentos, em fidelidade ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É hora de nós pararmos, consagrarmos a nossa vida, dedicarmos o nosso ser inteiramente ao Senhor nosso Deus, aquele que se entregou através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, vida plena, vida em abundância. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós, que Deus esteja renovando os propósitos do nosso coração para servi-lo com a inteireza de alma e de espírito. Deus nos abençoe. Amém.